programa desta semana, você vai ver o que foi decidido na primeira Assembleia dos Professores em 2020. Vai saber quais as diferenças entre educação integral e educação integrada. E vai conhecer de perto o edifício Martinelli, um ícone de São Paulo. Confira! A primeira Assembleia dos Professores Estaduais do ano foi realizada na terça-feira, dia 4 de fevereiro. A diretoria da APUESP apresentou os pontos que vão nortear a luta da categoria no ano de 2020. Parabéns, professores e professoras que enfrentaram a atribuição de aulas turbulenta nesse estado de São Paulo. Não precisou ninguém ir lá parar. Vocês foram lá e pararam. Vocês foram lá e propiciaram que as injustiças não ocorressem diante da incapacidade do secretário de Educação organizar uma atribuição de aulas justa, transparente e sem transtorno. É importante fazer um debate profundo, necessário, do que é que significa todo esse conjunto de medidas que ocorrem aqui no estado de São Paulo, como também em Brasília, mas agora no estado de São Paulo. Me refiro à reforma da Previdência, que coloca derrubar plano de carreira e trocar por subsídio. Não permitir que professores que contraem doenças se afastem através da readaptação, prestando serviços na escola. E mesmo aqueles que precisam se afastar por adoecimento. Ou seja, nos termos que está a reforma da Previdência, estes não conseguirão, primeiro que o subsídio acaba com a carreira. Quem tem que receber subsídio é quem foi eleito, no meu caso, como deputada, vereadores, governadores, enfim, todos os cargos eletivos. Esse sim, subsídio. Mas servidor público tem o seu cargo através de concurso público. E é isso que nós queremos exigir. Porque subsídio precariza ainda mais a nossa categoria. No que diz respeito à Previdência, a gente debateu direitinho. No próximo programa apresentaremos uma reportagem especial sobre o 26º Congresso Estadual da APUESP, realizado na cidade de Serra Negra, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, juntamente com a 7ª Conferência de Educação. Como proposta da reforma do ensino médio, o ensino em tempo integral deverá ser ampliado no estado de São Paulo. Outra proposta será fornecer educação integrada. Mas afinal, qual a diferença entre as duas que têm nomes tão parecidos? Para esclarecer melhor este assunto, nós vamos conversar com o professor e especialista em gestão educacional, Renato Casagrande. Professor, qual a diferença entre as duas propostas e o objetivo delas? O pessoal faz muita confusão ainda sobre educação em tempo integral ou educação integrada ou integral, como nós chamamos. Educação em tempo integral é uma educação ofertada em 2 turnos, geralmente. Ou seja, de manhã e à tarde, como acontece na maioria dos países da Europa, nos Estados Unidos, é comum isso. Os alunos têm aula de manhã e à tarde e, se não me engano, só na sexta-feira que eles têm folga à tarde. Portanto, os alunos estão acostumados a frequentar as aulas de manhã e de tarde, como acontece em algumas escolas aqui no Brasil, ainda muito pouco, não chega a 10% na rede pública e 2, 3% na rede privada. O que acontece então? A educação em tempo integral é uma educação ofertada em 2 turnos, o dia todo, como é o trabalho da maioria das pessoas. A educação em tempo parcial, a que eu fiz, a que você fez, é a educação geralmente em um turno só, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite.
Educação integrada ou educação integral, ela visa a formação integral do educando, ou seja, não tem a ver exatamente com o tempo que ele está em sala de aula na escola, mas sim o que ele aprende. E, portanto, ela não fica limitada àquele currículo tradicional de química, história, geografia, física, matemática, do conhecimento, mais aspecto cognitivo, e sim uma formação completa do educando, as questões emocionais, as questões financeiras, questão ética, ou seja, preparar o cidadão para viver a vida em sociedade, a vida em família, a vida profissional de uma forma mais ampla. Mas os professores estão preparados? Esse é um outro dificultador e, portanto, um desafio enorme. Se eu fosse responder assim rapidamente, eu diria que não. Porque a nossa formação, os professores foram formados, estão sendo formados ainda para trabalhar aqueles conteúdos geralmente especializados, química, física, biologia, portanto, não integrado. Uma formação que eu costumo dizer que é do século XX, uma escola do século XIX e um aluno do século XXI. Um descompasso entre esses três. E, portanto, quando vem uma exigência, geralmente a exigência vem e aí que nós vamos discutir a formação do professor, a estrutura. E não foi ainda discutido, ou pelo menos não foi implementada uma formação diferente e nem uma estrutura diferente. As escolas continuam daquela estrutura física, arcaica, daquelas salas em que os alunos são aquelas carteiras enfileiradas, um corredor estreito, 40, 50 metros para 40, 50 alunos, ou seja, é 1 metro quadrado por aluno, é um espaço muito limitado, poucas escolas têm laboratórios diferentes de matemática, ciências, física, linguagem e, portanto, tudo isso dificulta, porque uma formação integral requer não só um professor mais preparado, como também uma estrutura adequada. Não perca! No próximo programa, você vai conferir a segunda parte dessa entrevista. O edifício Martinelli é um marco de São Paulo e completou 90 anos em 2019. Foi o primeiro arranha-céu da cidade e o maior do Brasil até 1947. As visitas educativas que acontecem aqui contam um pouco da nossa história. O homem visionário e empreendedor é o comendador Giuseppe Martinelli. Ele veio pobre da Itália com 19 anos de idade, inspirado pela lavoura do café e pela construção. Ele tinha um sonho de fazer um prédio que não só marcasse São Paulo, Brasil e América Latina. Então já era um sonho desde criança, desde quando ele morou na cidade de São Donato de Luca, na Toscana da Itália. Com 105 metros de altura e 30 andares, o prédio possui 3 entradas, pela Rua São Bento, Líbero Badaró e pela Avenida São João. A arquitetura do edifício possui diversas influências. Veio pobre, ficou rico, acabou tendo 22 navios, várias casas bancárias, e ele fazia importação e exportação. Então, para ele era muito mais fácil trazer todos os materiais. Então, ele trouxe materiais de toda a parte da Itália, parte da Europa mesmo. Então esse prédio aqui ele tem um estilo eclético. É um pouco do barroco francês, italiano, neoclássico, gótico, rococó, art déco, art nouveau. É um mix, é uma mistura. Então ele conseguiu ser o mais alto, São Paulo, Brasil e América Latina. A fachada do Martinelli é tombada. Já foi hotel, teve cinema e ocupação irregular. Foi reformado e aberto ao público em 2010. Martinelli já foi de tudo um pouco. Martinelli teve o Cine Rosário, que era um cinema muito importante na cidade. Depois, na década de 60, ele passou por uma degradação. 3.000 pessoas passaram a morar aqui de forma irregular. Então, o Martinelli, nós costumamos dizer que ele foi do luxo ao lixo. Então, hoje ele está aí, prédio bem cuidado, está numa ascensão maravilhosa. Como que é essa visita? Explica para a gente, por exemplo, para o professor que tem interesse em trazer os alunos, né? O que vai poder aprender aqui nessa visita? Olha, o aluno, ele vai vir aqui, além dele saber da história do homem visionário e empreendedor que era Giuseppe Martinelli, ele vai aprender a geografia, ele vai saber da cidade. Então ele vai ver a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, a Zona Norte. Então ele vai fazer um ângulo 360 graus, onde ele vai aprender onde é que está cada ponto da cidade. Então vale a pena o professor trazer o aluno aqui, que ele vai ter uma aula aqui a céu aberto.